Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Estamos aqui mais uma vez para partir do pão. Com todo aquele que quiser se alimentar dessa palavra. Porquanto disse Jesus, as palavras são espírito e vida. E se elas são vidas, então elas vivificam o homem mortal. Um homem que está morto nos seus pecados, seus delitos. E essa palavra são espírito e vida. É porque o homem está morto sem essas palavras. Porquanto a partir do momento da queda da raça humana, a morte passou ao mundo. O pecado passou ao mundo e pelo pecado entrou a morte no mundo. Por isso que todos pecaram, todos ficaram condenados à morte eterna e à morte física também. Por isso, somente o fato de você acordar com vida hoje já é um grande milagre, já é uma grande maravilha que Deus concede para você. Porque muitos hoje não acordaram mais, dormiram, despertaram na eternidade sem a salvação. Enquanto o homem se baseia naquilo que ele faz e naquilo que ele tem, mas se esquece que sua alma, ela depende de Jesus para ser salva. E muitos dormiram pensando que iam acordar, mas não acordaram mais. Porque disse o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Tudo que o homem faz debaixo do sol é vaidade. Desde o trabalho, todo o trabalho com que o homem trabalha, se fadiga, é tudo vaidade. E o homem negligencia isso, porque o homem, ele pensa que vai ser imortal nesta terra. O homem, ele acredita que nunca vai morrer nesta terra. Mas a flor, ela murcha. A erva, ela seca. E tudo nesta vida passa e nós voamos, disse o salmista. Está escrito em Salmos, capítulo 90, versículo 10. Que os dias da nossa vida chegam a 70 e 80 anos. O que passa disso é canseiro e enfado. Tudo nesta vida é vaidade. Por isso a oportunidade é dada hoje a todo aquele que aceitar. A oportunidade é Jesus Cristo, o qual morreu na cruz do Calvário para você e eu sermos salvos. O sacrifício perfeito já foi entregue lá na cruz do Calvário. Cabe a cada um aceitar ou negligenciar. Cabe ao homem querer ou não este sacrifício. O sacrifício já veio e morreu para que você fosse salvo. Basta apenas crer e obedecer à palavra que está sendo anunciada. Porquanto está escrito que aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo veio ao mundo para que aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por isso que o homem passou para a condenação eterna. Porque decidiu isso. Não é porque Deus não quis que ele fosse salvo, mas sim porque o homem desejou mais as trevas do que a luz. E a luz, ela veio ao mundo e se manifestou na forma de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que veio ao mundo sem pecado, para que o homem fosse salvo das condenação eterna que estava para vir. E esta condenação ainda está para vir. Porquanto o homem, ele vive na prática do pecado e do erro.
Este mundo está faminto, mas não faminto de pão nem de água, mas a palavra de Deus. E foi por isso que Jesus veio à terra como um pão vivo que desceu do céu. Eu vou ler uma palavra que se encontra em Lucas. Uma das coisas que aconteceram em Jerusalém. E aconteceu que enquanto iam falando, veio Jesus e se aproximou deles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para não o conhecerem. E a Bíblia nos fala então que Jesus perguntou quais são aquelas palavras que eles estavam falando entre si, porque estavam tristes. Então, respondendo um discípulo cujo nome era Cleopas, perguntou se ele era somente um peregrino em Jerusalém. Se não sabes tu as coisas que nelas sucederam. Deus perguntou-lhe quais. Disse-lhe então, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Quando nós olhamos a conversa desses discípulos com Jesus, nós podemos ver que entrou uma certa dúvida no coração deles acerca de se Jesus Cristo seria mesmo o Filho de Deus, o Messias, o que iria restaurar a Israel. Nós podemos ver que entrou uma certa dúvida acerca daquilo, porque o ser humano sempre é voltado para o duvidar, para o descrer. O ser humano sempre é voltado para a incredulidade, para aquele famoso será mesmo? Será que foi Deus que te chamou? Será que é da vontade de Deus? Será? O ser humano sempre duvida daquilo que Deus fala. O diabo é o que coloca esta incredulidade no coração, porque foi assim desde o princípio. Ele fez aquela pergunta, né? É verdade que de todas as árvores do jardim, disse Deus, não comereis? Aí Eva respondeu para a serpente que Deus tinha dito que eles podiam comer de todas as árvores do jardim, mas somente da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não poderiam comer, porque no dia em que dele comesse, eles iriam morrer espiritualmente e consequentemente eles iriam morrer fisicamente também. Aí entrou a dúvida no coração de Eva, disse aquela dúvida de querer ser igual a Deus, aquela dúvida do que será que iria acontecer se ela comesse aquele fruto. Essa dúvida sempre esteve no coração do homem. Aquela dúvida, né? Será que existe Deus mesmo? Será que existe um Deus? Por causa da incredulidade, o povo de Israel não entrou na terra prometida. Toda aquela geração morreu. E de toda aquela geração que morreu, só entrou Josué e Caleb. Porquanto creram na promessa de Deus. Creram que eles iriam vencer gigantes, que pela fé eles venceriam os gigantes, derrubariam muralhas. Creram pela fé
que tudo aquilo ali estava nas suas mãos. Creram que a promessa de Deus lhe fora dada e eles iriam tomar posse daquela promessa. Mas os que não creram, os que duvidaram, pereceram no deserto. Uns morreram picados por cobras. Outros morreram porque murmuraram. Outros caíram no deserto pela ira de Deus, porquanto não creram. E é por isso que está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se a vida eterna é para que todo aquele que nele crê, então a morte eterna é para todo aquele que não crê. Porquanto a salvação ela vem para aqueles que crê. Disse Jesus para Tomé: Tomé, não seja duvidoso, não duvide, seja crente. Tomé, ele pensou, ele falou para os outros discípulos que ele só iria acreditar em que Jesus ressuscitou se ele tocasse nos buracos das mãos, onde o perfuraram os pregos, e se ele botasse a sua mão no lado onde a lança tinha perfurado. Então foi necessário Jesus mostrar para Tomé as suas marcas, para que ele acreditasse. Estes discípulos, eles começaram a ter uma dúvida acerca das Escrituras, porque quando nós olhamos mais adiante, Jesus diz para eles, e ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles achava em todas as Escrituras. E chegaram para a aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. Para a pessoa ter paz no coração, é necessário Jesus entrar no seu coração. É necessário deixar Jesus se assentar sobre o trono do teu coração. É necessário o homem dizer para Jesus: fica, que já se faz tarde. Fica no meu coração e faz morada. O homem lhe deixa várias coisas ficar no seu coração: a dúvida, a incredulidade, a mentira, a falsidade. O homem deixa entrar no seu coração tantas coisas, mas não permite que Jesus entre no seu coração e faça morada. E Jesus, ele está à porta, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e estarei com ele, e ele comigo. Só que a decisão está no homem, de abrir ou não a porta, porque o homem, ele tem esse direito de escolha. O homem, ele tem esse livre-arbítrio de escolher entre o certo e o errado. O homem, ele tem nas suas mãos o poder de dizer sim ou não para Deus. Cabe ao homem aceitar ou não. Mas o homem é inclinado para as coisas más. O homem é inclinado a dizer não para Jesus. Porquanto os prazeres desta vida são muitas das vezes mais bonitos aos olhos, mas o fim deles é a morte. Mas o salário de Jesus, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. O homem colhe o que planta. Se o homem semear no Espírito, do Espírito se fará da vida eterna. Mas se semear na carne, da carne se fará corrupção. O homem, é necessário ele abrir a porta para Jesus para poder ter a vida eterna. Porquanto o próprio Jesus, ele é a vida eterna,
que leva o homem para Deus. Jesus é aquele que transforma o homem de um vil pecador para um servo de Deus. O homem, por si só, ele não tem como se salvar ou como ser mudado. Mas Jesus é aquele que transforma, e transforma no servo de Deus. E aí o homem pergunta, mas será mesmo? Será? Mas para Deus não há nada impossível. Aquilo que aos olhos do homem é impossível, para Deus é possível. Basta apenas acreditar, basta apenas ser crente, como Abraão, que se tornou o pai da fé, porquanto creu que Deus podia lhe dar um filho, ainda na sua velhice. E depois que Isaac nasceu, ele creu que mesmo das cinzas Deus podia levantar a Isaac. Mas até mesmo em Abraão entrou uma certa dúvida. Quando vieram os anjos e falaram que ele ia ter um filho, ele riu-se, porque disse, eu já sou velho, Sara também já é velha, como é que isso vai acontecer? Mas os anjos disseram que daqui a 1 ano eles voltariam, e Sara teria concebido um filho, e eles poriam o nome do seu filho Isaac, que significa riso. Continuando aqui o versículo diz, e aconteceu que estando com eles à mesa tomando pão, os abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram como o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Quando nós falamos de pão, fala-se do mantimento que sustém o homem, que dá forças ao homem para ele continuar vivendo. Mas é este alimento que o mundo tem negligenciado. Porquanto Jesus, Ele quer partir o pão para cada um de nós hoje. Ele quer partir o pão para você e para mim. Mas cabe a cada um querer ou não. Porque muitos preferem a comida dos porcos do que o pão vivo que desceu do céu. Pão este que sacia a fome do homem. Porquanto o homem ele tem fome. Está escrito que nos últimos dias haveria fome e sede, mas não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Essa palavra nos últimos dias seria escassa, porquanto essa palavra tem sido distorcida ao longo dos tempos. Esta palavra tem sido adulterada ao longo dos tempos. E foi por isso que Jesus falou em Lucas capítulo 12, versículo 1, para os seus discípulos se guardar do fermento dos fariseus. Porque o pão com fermento ele representa o pecado, o evangelho misturado com o pecado. O evangelho este que tem sido pregado ao longo dos tempos. Aquele evangelho de autoajuda que diz que você vai vencer. Aquele evangelho mentiroso que diz que a salvação ela é fácil de ser alcançada. Está escrito, juntando-se entretanto muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia.
O fermento dos fariseus é a hipocrisia, ou seja, a mentira. Mentira é condenada várias vezes na Bíblia, por ser o pecado que vai levar muitos para o inferno. Este pecado é tão grande que ele chega a ser mencionado no último capítulo da Bíblia, dizendo que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os idólatras, os homicidas e todo aquele que ama e comete a mentira. A mentira, ela é condenada. Porquanto a mentira nesses últimos dias tem se infiltrado na igreja. Isso é uma vergonha. Porquanto o evangelho tem sido distorcido pelo fermento dos fariseus, os quais diziam que limpavam o exterior do corpo, mas por dentro estava sujo. O qual Jesus chegou a dizer que eram como sepulcros caiados, cheios de rapina e ossos e toda imundícia. Este evangelho é aquele evangelho que prega que você vai vencer, mas se esquece de pregar que o evangelho é sofrimento e dor. O evangelho, ele muda a vida das pessoas, muda. Mas o que me refiro quando eu falo que vai mudar? Quando eu refiro que o evangelho vai mudar a tua vida, não é que você vai vencer. Quando eu falo que o evangelho vai mudar a tua vida, não é que você vai prosperar. Quando eu falo que o evangelho vai mudar a tua vida, é que você vai ser mais perseguido ainda. É que você vai ter que sofrer renúncia. Mas o fim deste caminho, ele vai te levar à vida eterna. Ele muda o teu caráter, o teu homem interior. Ele muda o teu jeito de ser e pensar. O homem, ele já não é mais o mesmo. O homem, ele mudou completamente o seu caráter. Ele fazia, não faz mais. Ele praticava, não pratica mais. Ele pensava, não pensa mais. Porque agora Jesus Cristo é o que está no controle da sua vida e o que leva cativamente a Cristo Jesus. E isso tem sido o erro de muitas pessoas hoje em dia nas igrejas. A mentira, ela é condenada na Bíblia. A hipocrisia é a mentira. Aquele que diz que tem a Deus, aquele que diz que tem por pai a Deus, mas pratica a hipocrisia, é hipócrita, pratica a mentira, tem por pai o diabo, porque o diabo é o pai da mentira, e o diabo ele mente desde o princípio, porque está escrito em João capítulo 8, versículo 44, que vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Além de serem filhos do diabo, ainda querem satisfazer o desejo do seu pai. Ainda querem fazer a vontade do seu pai. Estes são os filhos do diabo, os quais praticam a mentira. Um pecado este que muitos dizem ser pequeno, mas os olhos de Deus é grande. Foi quando foi por uma mentira que a raça humana ela caiu. Foi por uma mentira. Que Eva comeu do fruto da árvore e deu a Adão. E no mundo há muitos casos de mentira que o diabo coloca na mente do ser humano. Uma delas é que você não precisa de Deus. Ou uma das mentiras é que você não precisa de Deus. Dizer que você está bem como você está. Dizer que a vida é agora, depois
É melhor curtir agora, porque mais tarde, amanhã, pode que não dê mais. Vão queimar tudo no inferno, com a mentira e tudo. Essa é uma realidade triste de ser dita, mas é uma realidade que é preciso ser falada. É uma realidade que muitos não falam em igreja. É muito difícil você ouvir em igreja ser pregado o evangelho verdadeiro, porque tem tomado conta dos altares nos últimos dias. Tem sido o evangelho de autoajuda. Tem sido o evangelho de que você vai vencer. 2022 vai ser uma bênção. 2023 vai ser uma bênção. Estão enganados. A Bíblia é bem clara quando diz que os tempos, os dias são maus. A Bíblia ela é bem clara quando ela fala que não vai melhorar, mas sim vai piorar. E nestes últimos tempos, Jesus ele dá essa palavra: não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim, é só o começo, viu? Está recém começando. Está recém no começo, então o meio e o fim vai ser pior. Então não queira você estar na grande tribulação quando vier o anticristo e começar a grande tribulação. Não queira você estar nesta terra podre, porque tudo isso daqui vai piorar. Tudo isso daqui não vai melhorar não, como muitos dizem por aí. O povo ele está acostumado a ter seu ego massageado. Foram mal acostumados por pastores, por bispos, presbíteros. A ser pregado o falso evangelho. O evangelho com fermento, evangelho fermentado. E por que Jesus comparou com o fermento? Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho, não precisa ser muito, fermenta toda a massa. Somente um pouquinho de fermento é o que vai afastar o homem dos reinos dos céus. Porquanto o fermento na Páscoa dos judeus, ele não podia ser com fermento, o pão. Ele tinha que ser um pão asmo. E foi este o pão que veio ao mundo sem pecado, sem fermento. Este pão, ele veio ao mundo para o homem ser salvo por meio dele, para saciar a fome e a sede do homem. Porque disse Jesus que meu corpo é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Então os homens se escandalizaram e disseram: o que este daí vai nos dar a comer do seu pão, do seu corpo, do seu sangue? Mas eles não entendiam que o que Jesus estava falando era o pão vivo que desceu dos céus. A sua palavra é este pão que sacia a fome do homem. Mas o homem ele prefere andar com fome ou mesmo comer da comida dos porcos, do que comer da comida que Deus dá. Disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Essa palavra ela foi dada ao mundo para que o mundo fosse salvo por ela. Esta palavra ela foi dada ao mundo para que o mundo tivesse vida eterna em Cristo Jesus. Foi dada ao mundo para você e eu ser salvos da condenação e da ira eterna. Este alimento, ele é o que sacia a fome do homem, porquanto nenhum alimento nesta terra pode saciar a tua fome e sede. Os manjares desta vida não podem saciar a tua fome, porquanto
Tudo nesta vida passa. Disse o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Tudo nesta vida vai passar. Mas aquele que permanecer nessas palavras, e que se alimentar delas, este terá a vida eterna em Cristo Jesus. Porque disse Jesus aos judeus, os judeus falaram: que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Ou seja, os judeus estavam querendo um sinal, estavam querendo uma comprovação. Eles queriam olhar com seus olhos físicos algum sinal, alguma coisa, algum sinal do céu para que eles crescem, porquanto eram incrédulos. Disseram eles: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Os judeus, israelitas, queriam ver um sinal do céu, queriam ter pão, queriam que pão caísse do céu para saciar a sua fome. Disseram que Moisés tinha lhes dado o pão do céu, mas a verdade é que Moisés não tinha dado pão do céu nenhum, porque o verdadeiro pão do céu que Deus dá é Jesus Cristo, o verdadeiro pão do céu. Que Deus dá é Jesus, e este pão da vida ao mundo, para que o homem saia da fome e da miséria espiritual. Porquanto não adianta o homem possuir muitos bens, mas a sua alma está jogada na lama. Não adianta o homem possuir muitos bens, ou ainda todos os bens do mundo, e seu coração estar sujo e estar padecendo fome espiritual. O homem, ele está inclinado às comidas dos porcos, como foi na parábola do filho pródigo, o qual depois de ele saiu da casa de seu pai, na qual tinha alimento em abundância, para ir para o mundão, e pediu para seu pai dividir a herança entre ele e seu irmão. E tendo ajeitado tudo, ele saiu-se e foi para longe. E lá naquela terra ele gastou tudo que tinha absolutamente, com prostituição, com os bens desta vida, gastou tudo. Ficou na miséria. E havendo gastado tudo, veio uma grande fome naquela terra. Então aquele homem, ele foi para um outro homem para pedir um trabalho. E o homem lhe deu o trabalho de apacentar porcos. Um trabalho vil na época. Um trabalho para pessoas mais simples da sociedade. Então, aquele moço, aquele jovem, ele procurava se alimentar das bolotas do porco. Ele procurava se alimentar da comida dos porcos, mas nada lhe era dado. Aquele jovem chegou a um ponto mais miserável. Ele chegou a um ponto no qual ele queria se alimentar de comida de porco. Foi então que ele caiu em si. E isso é necessário para todos, cair em si e dizer: oh, na casa de meu pai tinha alimento e fartura, nem meus servos de meu pai padecem necessidade lá. Vou voltar para a casa de meu pai. Dizer: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Serve-me, peço-te,
pelo menos como um dos teus servos. Mas o pai, que amava o seu filho, fez um grande banquete. E este banquete Jesus oferece para todos. O banquete da salvação. Porquanto ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele espera de braços abertos todo aquele que quiser recebê-lo. Jesus, ele não faz acepção de pessoas, como muitos. Jesus, ele é o Pai Celestial, o qual ama seus filhos. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para que você e eu fossem salvos. Para dar esse pão. No dia 22 de fevereiro, terça-feira, em Uruguaiana, convidamos professores, Jesus nos falou: e funcionários da escola da ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, partir o pão com toda a criatura. Estamos partindo esta manhã o pão celestial para você. Estamos partindo o pão celestial com aquele que quiser se alimentar. Quem sabe, muitas das vezes, do homem, ele é bem alimentado, não carece necessidade de alimentos terrenos, mas sua alma está deploravelmente. Sua alma, ela está deplorável. Sua alma, ela está padecendo necessidade. E o homem, ele tenta saciar isso com as baladas, as festas. O homem, ele tenta saciar isso com os bens deste mundo, com as riquezas, até mesmo muitas vezes com alimento físico. Muitas das vezes o homem, ele tenta saciar esta fome com amigos, com festas. O homem tenta saciar esta fome com os bens desta terra, mas se esquece que nesta vida tudo passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Tudo nesta vida passa. Por isso não adianta você tentar satisfazer a tua fome com os bens deste mundo. Mas é necessário você se alimentar do pão vivo que desceu do céu, a saber, de Jesus Cristo, da sua palavra, lendo todos os dias esta palavra, porque esta palavra, ela sacia a fome e a sede. Esta palavra é alimento para a alma. Assim como o homem, ele necessita se alimentar para permanecer o seu corpo em pé, para este físico permanecer em pé, assim também a alma, ela precisa da palavra de Deus para permanecer em pé. E é por isso que muitos estão na morte eterna, porque não alimentam a sua alma da palavra de Deus. Esta palavra é a que nutre a alma do homem. Esta palavra é a que sacia a fome do homem, a qual dá vida ao homem. Porquanto a palavra de Deus, ela dá vida ao mundo. É por isso que está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é Cristo Jesus. Basta somente crer e obedecer à palavra de Deus. Porquanto muito nesse evangelho fermentado, nesse evangelho levedado, muitos hoje dizem que Deus só quer o coração. Não é necessário renúncia. Não é necessário você abandonar o pecado.
Pode continuar como está, que você está bem assim. Pode continuar como você está, que você está bem assim. Não, este é o evangelho enganoso, o evangelho distorcido que Jesus, Ele mesmo advertiu para se guardar do fermento dos fariseus, dos escribas e fariseus, que é a hipocrisia, porquanto dizem e não cumprem. Porquanto eles falam que é necessário amar, mas eles aborrecem o seu irmão. Eles dizem que é necessário cumprir a palavra de Deus, mas não a cumprem. Dizem que é necessário você obedecer estas palavras, mas eles mesmos não obedecem. Porque está escrito em Mateus 23, versículo 4: pois há tão fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Os escribas e fariseus eles querem que você obedeça a palavra de Deus, mas eles mesmos desobedecem. É pastor externalizando o evangelho, é reverendo externalizando o evangelho, é bispo tomando cerveja com a desculpa de ser sem álcool, mas a intenção é o que Jesus está vendo, não é o álcool não que Deus está vendo. Aí muitos dizem, não julgueis, para que não sejais julgados. Mas esquece que Jesus falou, se julgardes, julgai segundo a reta justiça. Se julgardes, julgai segundo a palavra de Deus. Ela é a reta justiça. Aí também muitos dizem, olha para Jesus, irmão. Olha para Jesus. Não olha para o meu pecado, olha para Jesus. Mas Jesus é a palavra. Jesus, Ele está medindo com uma régua. Essa palavra é como uma régua, uma balança, a qual está medindo o homem e está reprovando. Quando a escritura na parede lá foi escrita para Belteshazzar, está escrito Mene, Tekel, Parsim. Significa medido foste, pesado foste na balança e achado culpado. Deus está achando essa igreja culpada, esse evangelho culpado de distorcer a sua palavra. Deus está achando este povo reprovado perante a sua balança. E aí, o que você acha? Será que Deus só quer o coração? Será que Deus não quer muito mais que o corpo, alma e espírito? Essa desculpa de que Deus quer só o coração é uma desculpa esfarrapada que os homens inventaram para fazer tudo aquilo que eles querem. É uma desculpa mentirosa que os homens inventaram para fazer o que bem entende. O mundo não saiu do seu coração. Continuam agarrados no mundo. Continuam com um ídolo no seu coração. Continuam com o bezerro de ouro no coração, querendo dizer que estão agradando a Deus, mas na verdade estão desagradando, dizendo, temos por pai Abraão, mas Deus, Jesus disse, João Batista disse, não digais em vossos corações que temos por pai Abraão, porque Deus ainda destas pedras
pode suscitar filhos a Abraão. Não pense você que por fazer parte de uma igreja, de uma denominação religiosa, você será salvo. É necessário estar nas Sagradas Escrituras para obedecer a palavra de Deus, para poder ter parte com Cristo. E este Evangelho lhe prega com facilidade. Esta é uma verdade que muitos preferem não ouvir, porque tem como que comichões nos ouvidos para não obedecer a palavra de Deus. Mas quando o verdadeiro Evangelho ele chega aos ouvidos do homem, ele começa a gerar arrependimento, se o homem o aceitar verdadeiramente. É necessário sair do meio deste Evangelho. Será que eu estou te chamando para igreja, denominação religiosa? Estou te chamando para religião? Não! Eu estou te chamando para Jesus, para a palavra de Deus. Sai do falso Evangelho. Está escrito. E eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Deus vai trazer juízo a essa geração, que é como a geração de Sodoma e Gomorra. Geração esta que brinca com a palavra de Deus. Esta geração vai sofrer mais duro juízo do que a geração de Sodoma e Gomorra. Porque se Sodoma tivessem tido feito os sinais que foram feitos a esta geração, há muito ela teria se arrependido. Portanto, haverá menos rigor para esta geração do que para Tiro e Sidom. E aí, o que você me diz? Será que Deus é um Deus bonzinho? Ou será que Ele não é também um Deus que se irá todos os dias? Que se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada. Já tem preparado seu arco, está pronto. Deus, Ele tem uma sede. Muitos se escandalizariam com isso, mas Deus, Ele tem uma sede para matar esta geração, assim como foi no deserto. Porque Deus é um Deus de amor, mas Ele se irá todos os dias. Porquanto o homem prefere mais carnaval, o homem prefere mais prazeres do mundo. O homem, ele não quer a palavra de Deus. Fazer o que? Nem cada um tem o seu direito de escolha, mas das tuas mãos será requerida a tua escolha. Tudo que o homem fizer por meio do seu corpo, quer seja bom ou quer seja mal, ser-lhe-á cobrado. Foi por isso que está escrito em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9 e 10. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se teu coração no dia da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém,
que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Tudo que o jovem, o homem, a mulher, o velho, o idoso, tudo que o homem fizer, ser-lhe-á requerido das suas mãos, ser-lhe-á trazido ao juízo. Se o juízo começa pela casa de Deus, quem dirá o fim do ímpio, do pecador que não quer se converter dos seus maus caminhos e abandonar os seus pecados? Quem dirá o fim daquele que anda no mundo pecando e pecando? Quem dirá o fim do ímpio e pecador que não quer se arrepender dos seus pecados? Deus, Ele dá oportunidade para cada um se arrepender. Cabe a cada um aceitar ou não. Cabe a cada um dizer sim ou dizer não para a palavra de Deus. E muitos têm preferido hoje dizer não à palavra de Deus. Por quê? Porque o mundo ele é mais vantajoso, né? Porque aquele que faz a vontade do mundo, o mundo o ama. Mas é por isso que o mundo não nos ama, nós que pregamos o Evangelho. Porque também não amou o Pai, também não amou a Jesus. Por isso que o mundo não nos ama. Porque não ama a Deus. Se o mundo amasse a Deus, obedeceria às palavras de Deus. Essa geração é uma geração má e perversa, que vai sofrer a ira de Deus, queira ou não, a menos que se arrependa. É necessário o arrependimento para entrar pela porta do céu, porque o caminho ele é estreito e a porta é apertada. O caminho é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual veio ao mundo para saciar a fome e a sede do homem. Mas os homens não estão querendo entrar pelo caminho. Mas haverá um tempo em que nem mesmo os loucos errarão o caminho. Nem mesmo aqueles que são faltos de entendimento errarão o caminho.